Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Olá, boa noite a todos, bem-vindo ao Sempre Saúde, aqui pela nossa Santa Cecília TV. É sempre um prazer estar com você toda sexta-feira, às 20 horas, com reapresentação aos sábados, às 18 horas. Eu sou o Carlos Eduardo, biomédico, diretor do Laboratório Célula Mater e também sou coordenador do curso de Biomedicina aqui da nossa Universidade Santa Cecília. Se você tem interesse em entrar na área da saúde, mas especificamente na área de biomedicina, anexe o nosso site www.unisanta.br. E hoje eu trago aqui para bater um papo conosco uma fonoaudióloga, vou deixar ela falar à vontade, a doutora Rita Gotardi. Ela atua na área de fonoaudiologia. Para mim, que gaguejo de vez em quando, eu me sinto muito à vontade ao lado de uma querida fonoaudióloga. Ela vem da Fundação Lusíada, onde ela se formou, e por aí vai. Rita, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter vindo. Eu quero que você me fale um pouquinho da Rita, da onde ela vem, o que ela faz. Eu já sei que ela andou cantando o hino por aí, que além de tudo é cantora. Mas me conta um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre a sua formação. Bom, antes de mais nada, obrigada, Carlos, muito por obrigado. estar aqui nesse programa Sempre Saúde. É muito bom falar sobre saúde, né, sobre levar informação para as pessoas tão carentes de informação boa. Então, muito obrigada de estar aqui. Você falou uma coisa importante, informação boa. Continua. Rita, vou te deixar falar. Bom, eu sou professora, minha primeira formação é professora de educação infantil e na faculdade, quando eu dava aula, eu já me interessei pela fonoaudiologia e fui fazer fonoaudiologia. Depois, logo, comecei a dar aula na faculdade, 16 anos, eu fiquei na Fundação Lusíada como professora, na cadeira de audiologia. E isso me levou a trabalhar com reabilitação vestibular, que é um dos nossos temas. Eu estou formada há 30 anos e há 25 anos eu trabalho com reabilitação vestibular. Então você entende bem do assunto. Eu adoro, é uma área apaixonante e é uma área que leva muita qualidade de vida aos meus pacientes. Me conta mais um pouquinho da área para quem não entende o que a gente está falando. Vou traduzir, isso fácil. Isso aí. Tontura. Isso aí. Quem é que nunca sofreu com tontura? Se não sofreu, em alguma etapa da sua vida vai aparecer. Né? Você estava comentando no outro programa que eu assisti sobre a pandemia. Isso. Os meus pacientes triplicaram. Imagino. Porque a tontura, a vertigem, ela vem também do medo, do estresse, né? Causada, uma das causas é essa. Sim. Então, eu atendi muitos pacientes devido à pandemia. E não só por causa do medo da morte, mas por terem ficado parados no sofá. O labirinto, que é o órgão responsável pelo equilíbrio, detesta ficar parado. Né? Verdade. A ausência de movimento é morte, Carlos. Quando a gente para... Mas eu estou no sofá quietinho, eu vou ficar em pânico? Depressão. É morte. Você ficar um ano inteiro trabalhando dentro de casa, sofá, comida, geladeira. Então a gente engordou. Eu fui uma. Todo mundo ou engordou ou até emagreceu, porque ficou mal, né? Se sentindo estressado, enfim. E a vertigem aparece porque o corpo precisa de movimento. Nós precisamos estar ativos. Então, a ingestão de café, de cafeína, que piora muito. O labirinto não gosta de cafeína. É um estimulante, né? O labirinto, gente, é um órgão que está dentro da orelha. E ele é o órgão principal responsável pelo nosso equilíbrio. Não é só ele, é um conjunto. Tem a parte ocular, a propriocepção de músculos, tendões, enfim. O cerebelo também é importante, né? Mas todo o sistema nervoso central, enfim. Mas o órgão principal do equilíbrio é o labirinto. E o labirinto foi muito atingido nessa época agora de pandemia. No caso, outros casos também, né, vamos tirar um pouquinho o foco disso. Por exemplo, mulheres. Mulheres têm mais tontura, são mais acometidas do que os homens. Principalmente por causa da parte hormonal. Sim. Então, as menopausadas. Sim, as menopausadas. Presente. Os FSHs, LHs, isso. A menopausa é tiro e queda, cai hormônio, então há uma tendência, porque há também uma perda de vitamina D.
A vitamina D, a gente sabe que é muito importante também para a manutenção do equilíbrio. A gente tem ouvido falar tanto de vitamina D, e agora que você falou do sofá, eu lembrei, o vitamina D é sol, né? Isso. O melhor remédio que a gente tem para melhor. vitamina D é sol. E a pandemia fez exatamente isso, a pessoa não saía de casa, era Exato. justamente ficar sentada no sofá. Você falou sobre labirinto, a minha filha Maria Luísa tem 12 anos. E ela lê muito, a minha filha lê muito, Kindle, livro, tal. E a gente fez uma viagem aí de carro, 2.000 quilômetros, e ela ficava o tempo inteiro lendo. Nossa. É o labirinto, não é? O labirinto é responsável Isso é verdade? junto, Que enjoa, que passa mal? Enjoa. Existe uma patologia que se chama cinetose. Cinetose é a tontura em automotores. Então, assim, carro, ônibus, né? Metrô de costas. Lembra quando tinha trólebus, a gente sentava de costas? Era horrível. A maioria das pessoas não gosta. É estranho, Porque o labirinto não está acostumado mesmo, ele tem que se readaptar. Ou se adaptar àquele movimento. Então, a cinetose, por exemplo, parque de diversão. Né? Tem gente que não consegue andar, né, no Viking, naqueles... Não, tem uns que não dá. A pessoa vai passar mal. Vai. Então, existe trabalho para isso, que são os Tem uns que exercícios. só de ver você já passa mal, né? Tem cura. Tem. Eu acho que o principal, assim, quando as pessoas me procuram, né, desesperadas, vão até o otorrino ou ao neurologista, que são os médicos que mais nos indicam, né? Isso O otorrinolaringologista, que é o responsável, o responsável pela parte da audição, né? Faz esses exames que tem nariz, garganta, ouvido. E o neurologista, com a parte neurológica, do cérebro, enfim. Então, esses são os médicos que mais encaminham para a gente, os pacientes com tontura. Então, a cinetose é um dos casos, né? Então, é aquela criança que enjoa quando está lendo. Então, a gente faz todo um trabalho vestíbulo ocular, que a gente fala, né? Mas isso é feito como, essa reabilitação vestibular? Reabilitação Rita, vestibular é quase milagrosa. Eu estou viajando aqui. É uma delícia trabalhar com isso. Me ajuda, como é que faz isso? Então, a reabilitação vestibular, ela se baseia em protocolos, né, de atendimento com exercícios. É uma fisioterapia. Legal, é como se eu pegasse, porque quando a gente tem um órgão, por exemplo, um joelho, então você vai trabalhar o joelho, a pessoa vê eu mexendo o músculo, enfim. Osso vai trabalhar. No caso da reabilitação vestibular, é a mesma coisa. Eu estou fazendo uma fisioterapia de um órgão interno. É como se eu estivesse fazendo uma ginástica para o meu labirinto. Como? Então, existem protocolos para isso. Me fala como, que eu estou curioso demais. É muito fácil. Eu vou dar uns exercícios aqui para a gente fazer. Isso. Embora os exercícios, eles sejam individualizados. Claro. A gente vai fazer a entrevista com o paciente, né, a antiga anamnese, né? Eu gosto muito da palavra entrevista clínica, porque eu converso com o paciente, eu fico mais de 1 hora e depois faço a avaliação para a gente ver qual o caminho que a gente vai seguir. Se é a reabilitação vestibular propriamente dita com exercícios, se são as manobras de recolocação otolítica, que é a patologia mais comum que existe, que são os cristais. O paciente já chega ligando e fala, olha, os meus cristais estão fora do lugar. Então, os cristais, eles são cristais de cálcio, e eles têm um lugar dentro do ouvido. Quando eles saem desse lugar, eles causam a vertigem. O paciente relata que ao acordar, então, você que está aí em casa, aquela tontura que você acorda já com vertigem, tudo roda, dá ânsia de vômito, às vezes a pessoa chega a vomitar, sudorese, taquicardia, e o paciente acha que vai morrer. E é uma condição muito simples de tratar-se, né? Você faz a recolocação dos cristais com alguns movimentos de cabeça e o paciente fica curado. Essa é uma das coisas, é o mais comum. E tem a reabilitação labiríntica propriamente dita com os exercícios. Aí os exercícios são protocolos, vários tipos de protocolos, e a gente vai ver qual se adequa melhor ao paciente. Mas quase todos os exercícios, eles vão integrar movimentos de cabeça, movimentos de olhos, porque o equilíbrio labirinto, ele é responsável pelo movimento linear, pelos movimentos angulares, né? Então, aqueles de senta, levanta, para frente e para trás, e todos angulares. Então, direita, esquerda, para cima, para baixo, para o lado, para trás. Você vai ensinar algum? Vou. Mas não ensina agora. Tá bom. Espera aí. A gente vai chamar os nossos comerciais e a gente volta já já. Olá, estamos de volta aqui com Sempre Saúde, na nossa querida Sancília TV. Estou aqui um papo super legal, pedi até para a Rita parar, para voltar, para ensinar para a gente umas coisas novas. A Rita Gotardi, ela é fonoaudióloga, mas antes eu tenho que chamar o nosso quadro, que exame é esse,
que é um oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Célula Mater. Conhecido como Papa Nicolau ou preventivo, mas o seu nome verdadeiro é citologia oncótica. O que é a citologia oncótica? A citologia oncótica ela é um exame que é analisado microscopicamente células cérvico-vaginais, ou seja, todos os tipos de células presentes no colo do útero, fazendo assim com que detecte células tumorais. É muito importante que esse exame seja feito periodicamente, ou seja, anualmente, pois o quanto antes iniciar um tratamento de câncer de colo do útero, mais eficaz e seguro será o tratamento da paciente. Como é feita a coleta desse exame? A coleta desse exame é feita por um profissional da área da saúde, onde na coleta ele vai introduzir um material chamado espéculo na vagina da paciente. Possivelmente ele vai verificar o colo do útero da paciente, ele vai analisar o colo do útero da paciente com essa introdução do espéculo e vai fazer uma descamação do interior do colo do útero, colocando dentro de uma lâmina para ser enviada para um patologista. Esse médico patologista, ele vai analisar todos os tipos de células presentes no colo do útero e vai fazer a análise. Esse exame, ele deve ser feito anualmente. Ou seja, pacientes que têm entre 29 e 59 anos com a vida sexual ativa tem que ser feito todos os anos. Então, a cada ano deve ser realizado esse exame. Pacientes que têm um pouco mais de idade, mais do que 59 anos, pode ser feito de 3 em 3 anos. Olá, estamos de volta aqui com a Rita. Já virou Ritinha? Já virou próxima? Rita, ensina, pelo amor de Deus, está falando de exercício de reabilitação vestibular, que é tontura, a pessoa se sente tonta. Ensina, Rita, fala mais. O programa é seu. Ai, que delícia. Então, o paciente ele pode ter vários tipos de queixa. Ele pode ter uma queixa específica de equilíbrio, de falta de equilíbrio. Sim. Então, vão ser exercícios específicos para isso. Exercícios que envolvem a parte visual, por isso essa coordenação visomotora é muito importante. E a parte realmente do equilíbrio, da vertigem propriamente dita, do labirinto propriamente dito, que são os exercícios de movimentação de cabeça. Então, eu vou dar um exemplo, um exercício simples. Eu sempre faço caminhando, mas o paciente pode fazer sentado. Por quê? A gente atende pacientes de 0 anos a 100 anos. Meu paciente mais velho tem 97 anos, né? Então, todos os casos que você possa imaginar. Eu atendi uma mocinha uma vez que não conseguia mais, ela estava tendo dificuldade de mudar de faixa. Ela fazia taekwondo, justamente por causa da tontura. E eu nunca me esqueço a emoção que foi ela trazendo a medalha de mudança de faixa que ela conseguiu por causa da reabilitação. Então vamos lá, quero ver você fazendo também, Carlos. Então, primeiro exercício, né? Você vai olhar junto com a cabeça e os olhos acompanham. Então, direita e esquerda. Então, eu brinco com os meus pacientes, vamos falar não para tontura, tontura. Assim. E os olhos vão juntos. Os olhos vão juntos. Existe uma diferença, você pode fazer com os olhos fixos. Então, vou olhar para a câmera, faz de conta que eu estou olhando um ponto numa parede e vou apenas balançar a cabeça. Que nem aquele cachorrinho do carro que fica... É isso aí. Né? Então, você vai fixar um ponto e vai mudando esses movimentos para cima, para baixo. Então, vai fazer o sim. Isso tudo você pode fazer andando, o que dificulta o movimento. O tempo... Então, o paciente não precisa ficar desesperado. Nossa, eu vou fazer isso, isso é muito chato, quanto tempo eu vou fazer isso? Bom, o labirinto, ele precisa de 6 meses para acomodar. Porque, às vezes, Carlos, a gente está com um labirinto funcionando menos do que o outro. Isso que leva o paciente a ter a tontura. Então, ele pode ter uma hipofunção ou uma hiperfunção de um dos labirintos. Certo. Ou até dos dois. Dos dois. E aí você precisa fazer com que esses movimentos sejam sinérgicos, né? Funcionem da mesma maneira. Tanto na hipo quanto na hiper, a gente tem uma Exatamente, vai ter que colocar isso no lugar. Então, às vezes, você... depende também do tipo de patologia, então problemas hormonais, como eu falei nas mulheres, problemas metabólicos, pacientes que têm diabetes, pressão alta, né? Então tudo isso vai interferir. A gente trabalha
realmente pensando no todo, né, no paciente como um todo. Então, os exercícios, eles são fáceis, são chatos mesmo, porque exercício de fonoaudiologia é chato, porque eles são repetitivos. Mas eles vão no ponto certo, eles vão fazer com que esse labirinto se habitue e depois se acomode. Então eu dou sempre o exemplo da bailarina. Como é que a bailarina não cai, né? Roda no eixo e não cai. É porque ela não tem tontura? Não, é porque o labirinto dela é treinado. Então vamos treinar esse labirinto para que não tenha mais a tontura ou para que os sintomas sejam amenizados e tenha qualidade de vida. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente espera muito, né, que a gente quer o melhor para o nosso paciente. E às vezes a demanda do paciente é só conseguir ajoelhar para pegar um sabonete sem sentir tontura, pegar o jornal na porta de casa. Então a alegria dele quando ele fala, olha, eu consegui fazer isso. Fantástico né? isso, É muito... né? E acaba usando algum remédio? Então, a medicação, Rita, geralmente tem o medicação? otorrino, né, vai passar a medicação caso necessário. Mesma coisa o neurologista, depende da patologia que o paciente está apresentando. E, geralmente, ele, às vezes, só com a medicação não precisa da reabilitação. Às vezes, vai precisar da medicação e da reabilitação. E, às vezes, só da reabilitação. Isso é uma conversa entre o fonoaudiólogo, o profissional, junto com o otorrino e o próprio paciente. Tem que ser uma avaliação muito bem feita. Sim. Não tem como a gente falar que Sim. resolve um caso ABC. Não, a gente e não é sabe muito... nem quantas sessões, né, Rita? Uma, Olha, duas, 10? As sessões, na verdade, Não- elas não mais variam. usar. Isso aqui, elas variam mais ou menos assim, umas 8 sessões. É a média, porque é o tempo que o paciente precisa para que aprenda os exercícios que ele vai levar por esses 6 meses, né? Ele vai aprender esses exercícios, vai fazê-los em casa, não é exigido muita coisa, então é relativamente fácil. E ele vai sentindo a melhora, né? Essa progressão rítmica e constante. Então, ele não para de fazer os exercícios. Então, eu chamo de alta assistida. Eu dou a alta para ele não ficar vindo comigo, gastando, porque às vezes não tem convênio, enfim. Claro. Então, eu ensino os exercícios, acompanho durante 1 mês e meio, 2 no máximo, e depois ele caminha sozinho, e aí eu estou sempre olhando, mando lá o WhatsApp, como é que está indo, e aí e tem a alta, você faz o relatório para o médico, e caminha muito bem. Geralmente, o médico também retira a medicação aos poucos, e graças a Deus a melhora é constante. Eu acho que o sucesso é muito grande. Você tem poucos insucessos, muito poucos. Rita, a gente fala muito em todas as áreas da saúde, a gente fala muito de prevenção. Tem algum exercício que eu possa fazer de forma preventiva? Ou tentar... O que você falou para mim sobre os cristais estão fora do lugar? Você pode... detalhar um pouquinho mais? Eu adoro falar dos cristais, Isso. porque o cristal, ele é muito rápido. O nome verdadeiro é otólito, né? Sim. São os otólitos, os cristais de estatocone. Às vezes tem Isso, aqueles nomes de cálcio bonitos. e tal, Isso. isso. Eles saem do lugar que eles ficam dentro de um saquinho e por N motivos, né? Porque tem vários motivos, eles podem sair. Um dos motivos é uma causa viral, por exemplo. Sim. Ele pode sair do lugar e ele fica boiando dentro do labirinto. Toda vez que você mexe a cabeça, e o paciente relata isso, eu não posso, doutor, eu não posso levantar, não posso me abaixar para pegar uma panela. Ele sente a vertigem, né? E é muito ruim. Você vai fazer as manobras de recolocação, são manobras, você deita o paciente, vai virar a cabeça numa certa posição, tem nomes específicos, você faz a manobra de Epley, a manobra de Dix-Hallpike para você ver se está fora do lugar, enfim, e outras tantas, tem várias, inclusive feitas por brasileiros, médicos brasileiros que criaram essas manobras, legal, muito legal, não é só estrangeiro não. Uhum. As mais antigas sim, mas a gente tem brasileiros. E você recoloca no lugar e é muito rápido. Às vezes, na maioria das vezes, em uma sessão você já faz a recolocação dos cristais. E a tontura passa. Não tem paciente que fica assim, né? Nossa, o que você fez? Que doido isso, Eu Rita. falo, não, eu só tenho nome de santa, não faço só milagre não. Pela manobra da cabeça que você faz? Exatamente, são movimentos da cabeça. E isso hoje tem na internet. Imagina quando eu comecei há 25 anos atrás, não existia, não tinha vídeo disso. Eu levava desenho do labirinto para explicar para o paciente, né? Então era muito engraçado. Hoje é mais fácil, o paciente ele vê o resultado pela internet, então ele sabe o que vai ser feito, ele já busca conhecer antes de falar com você, então isso é muito bom. É porque a gente fala assim de tontura, parece uma coisa que não é, que é uma coisa Que não tem cura, né? Pode levar à morte. Tontura pode levar a uma queda pode levar a uma morte. Principalmente no idoso. Isso. Ele cai
aí quebra, né, Isso, geralmente o o fêmur, fêmur, enfim. isso. Aí tem pneumonia, enfim, Sim, é sim, sim. um caminho. É um caminho. Então, você falou da prevenção. É. Existe, assim, coisas tão simples que não tem nada a ver com terapia. Natação, dança de salão. Então, são exercícios que fazem movimentos angulares, né? Na natação você faz movimento O tempo completo. inteiro, né? É um dos exercícios mais completos que existe. E a dança de salão, porque você faz movimento o tempo todo. Então, dançar, né? Eu falo dança de salão porque eu atendo muitos pacientes mais velhos. Sim, né? sim. Mas, desde novo, você pode fazer esse tipo de coisa. Fazer exercício, gente, fazer movimento, esporte. Não parar, né? Se você não gosta, simples caminhadas, mas aí faz movimentando a cabeça, vai mexendo como quem não quer nada, aqueles exercícios tão simples que a gente pode fazer. E aí você tem um tempo de repetição que você vai dando esse ganho até o labirinto acomodar, no caso, quando tem uma doença, né, uma patologia. Sim, sim, sim. Então, é muito rico esse universo, nós temos vários tipos de exercícios que podem ser, não cai no tédio, porque são exercícios diferentes, eles são individualizados, então você vai observar qual o problema do paciente, qual é a queixa principal dele, é equilíbrio, é a tontura propriamente dita, é a parte visual, e aí você vai escolher o melhor protocolo para ele, né? Crianças, você atende? Sim, crianças também têm, mas Em que caso que a gente tem isso? é mais raro, Sim. né? Porque É criança mais raro. pula e gira o tempo inteiro, né? Sim, na criança é muito comum os casos emocionais, por incrível que pareça. Eu atendi uma menininha na faculdade ainda, isso faz muitos anos. Ela havia perdido um parente. E aí ela tinha uma tontura exacerbada, ela não conseguia nem andar. Chegava a ser quase uma crise de pânico, né? E a gente percebeu ali que o problema não era vestibular, na verdade era emocional. Por que a gente percebeu? Quando você colocava para fazer um exercício, olha, vem aqui com a tia, vem aqui na parede, você vai virar a cabeça. E ela fazia assim, ela não conseguia nem mexer. Aí a gente fez um desenho de uma amarelinha no chão. Falei, vamos brincar, então não vamos fazer exercício. Vamos pular. Vamos brincar de amarelinha. Gente, ela foi, voltou, pegou a pedrinha. Ou seja, ela não estava com um problema labiríntico. Aí foi encaminhada e foi para a terapia psicológica. Então, a gente também observa isso. Mas na criança, a criança que vai mal na escola, que está com dificuldade de acompanhar a leitura ou que tem dor de cabeça, é bom averiguar. Vá ao médico especialista, o otorrinolaringologista ou o neurologista. Não deixa passar. Eu também acho que esse assunto de deixar passar do papo que é só tontura, não é só tontura, deita. Às vezes, deitando pode piorar, né, Rita? Sim, sim. Deitando você acaba girando Pessoas mais. que têm enxaqueca, né? Então existe a vertigem da enxaqueca. A então, dor de cabeça é tanta que leva a pessoa a aí ficar tem meio... enjoo, né? Então, a parte metabólica, existem patologias que são síndromes, que vêm acompanhada de tontura. Então, todo esse trabalho que você faz é para melhorar a qualidade de vida do paciente. A grande maioria tem uma remissão dos sintomas de 100%. Ela fica boa, não tem mais tontura. Não fica boa. E uma outra parte fica, às vezes, com alguma sequela. Eu atendo pacientes que tiveram acidentes graves, então, traumatismo crânioencefálico terrível, com várias, que atingiu o cerebelo. Então, o paciente perde a delicadeza, né? Então, vai pegar um copo, passa, assim, não tem a delicadeza. Você vai trabalhar tudo e você volta a dar para esse paciente o equilíbrio. Essa é a verdade, você traz de volta o equilíbrio para esse paciente. Cara, a gente está em Santos, a gente que vai para São Paulo, muita gente sofre descendo a serra quando entope Sim, o ouvido. sim. Aquilo ali é o quê? Me explica. É a pressão da tuba auditiva, E aí né? você faz o quê? No caso, para você descer a serra, subir a serra, vai bocejando, mastigando um chiclete, né? Boceja, bem assim, espreguiça. Você sabe que eu já fiz aquilo de apertar o nariz Sim, e força. Valsalva. E eu fiquei tonto. Sim. Então, ficou tonto. Se eu estou no carro dirigindo, ouvido entupido, Não faça apertei. isso. Então, me fala mais. Então, Valsalva, você fez a técnica de Valsalva. Isso, apertou. Engoliu. Quando você faz isso, você gera pressão interna. Que vai para a tuba auditiva e empurra lá a membrana timpânica para que ela equalize, na verdade, né? Isso. Só que nesse caso ela não equalizou, ela fez um movimento, atingiu a janela redonda, que é onde vai estar em contato com a cóclea, e ali no caso mexeu os líquidos da cóclea e você teve a sensação de tontura. Dirigindo, com o ouvido para ficar tonto. Um perigo. Não façam Valsalva. Não façam isso, não façam isso. Me fala uma coisa. Você também atende muito motorista, porque eu percebo
já vi até relatos sobre isso, pessoa ficando no volante muito tempo. Você imagina você com um caminhão atravessando o estado de São Paulo e você usa a cabeça direto. Se você sentir algum movimento e você ficar tonto... Pouquíssimos. Atendo E se muito... fala pouco disso, né? Mas atendo poucos motoristas, talvez até por ele já fazer tanto movimento que ele tem um labirinto treinado para isso. Né? Pode ser. Eu não atendi muitos, não. Olha, nesses 25 anos eu atendo muito mais profissionais liberais, então engenheiros com medo de cair. Sim, né? sim. Essa parte mesmo metabólica, hormonal, é mais mesmo direcionado para esses pacientes. É difícil, assim, a não ser que ele tenha um problema desse aí, vai interferir. Mas pelo fato dele ter a profissão de motorista, não. E hoje você atua aonde, Carla? Eu atendo particular, meus pacientes, eu não tenho convênio, mas eu atendo domiciliar, justamente... Que legal! Porque o paciente vertiginoso, ele não gosta de ficar andando de carro, de sair. Lógico, faz sentido. E eu atendo, eu vou até a casa dele com todo o conforto. Isso aí. Faz anos que eu faço isso. Você tem um Instagram pra gente seguir? Fala pra mim. É Rita Gotardi. Depois vai aparecer, né? Isso, vai. Rita Gotardi 199. A Tamires vai por aí no Rita Gotardi 199. Rita, apaixonante conversar com você. Obrigada. Gostei muito. Você traz pra gente uma segurança que poucos profissionais têm isso. A sua empatia, então, é fantástica. Eu quero que você volte. A casa é sua. Muito obrigada. Qualquer novidade... Aí eu volto para cantar. Você volta para cantar, isso. Para cantar. E quando tiver algum problema, eu vou atrás da Rita. Quando eu der aquelas gaguejadas que não saem, eu ligo, Rita, me salva. Eu vou indicar uma ótima profissional. Eu quero, hein? Eu quero. Obrigada, Carlos. Rita. Valeu. Obrigado mesmo. É isso aí, gente. Para você, um grande beijo, um grande abraço. É sempre um prazer fazer um programa que traz uma informação, ainda mais sobre o assunto saúde. Então, hoje aqui batemos o papo com a Rita. Até a semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.